Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá! O meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu gostaria de ter abordado bem no início do nosso canal, mas que por uma falha minha acabou sendo deixado de lado. Muitas pessoas ouvem falar sobre concursos públicos, seja na TV ou na internet, e não têm muita ideia do que isso seja. Elas não imaginam como é possível alcançar grandes cargos na administração pública. Hoje, nós vamos adentrar a esse maravilhoso universo. Eu pretendo dar a você uma boa ideia do que são os concursos públicos e como você pode alcançar um cargo na administração pública. Então fica comigo! Vamos começar pelo mais simples então. O que é um concurso público? O concurso público é um processo seletivo que visa avaliar, selecionar candidatos concorrentes para ocupar um cargo na administração pública. Esse processo seletivo ele pode se dar através da aplicação de provas ou ainda da aplicação de provas e avaliação de títulos. Eu costumo dizer que o concurso público é o que há de mais democrático, de mais meritocrático. Por quê? Quando você participa de um processo seletivo na iniciativa privada, o que acontece? Você pode ter o melhor currículo, ter o perfil mais adequado para aquela vaga, mandar muito bem em todas as etapas da seleção e mesmo assim não ficar com a vaga. Basta que o examinador não vá muito com a sua cara ou que apareça alguém com um networking mais influente. E isso, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês ou que vocês conhecem alguma história de alguém que tenha passado por isso. Mas não acontece nos concursos públicos. E aqui a gente está falando da regra. É claro que a gente fica sabendo de casos de fraudes, mas é a exceção. No concurso público, não importa qual é o seu sexo, a sua orientação sexual, não importa se você é bonito, feio, gordo, magro, rico, pobre, alto, baixo, não importa qual é a sua cor, não importa quem são seus pais, não importa de onde você vem. Se você estudou, se você se preparou, se você tirou a melhor pontuação, aquela vaga é sua. Quantas histórias inspiradoras a gente fica sabendo de pessoas que vieram de famílias muito humildes, que se sacrificaram muito e que graças aos estudos, graças à aprovação em concursos públicos, conseguiram dar a grande virada nas suas vidas. Conseguiram transformar suas histórias e as histórias de seus familiares. Agora que você já conhece um pouquinho sobre o que é o concurso público, eu vou falar para você, de uma forma bem resumida, qual é o trâmite do concurso público, quais são as etapas de um concurso. Tudo começa com o levantamento das vagas. Então o órgão ou a entidade vai elaborar um estudo para pesquisar quais são os cargos vagos e a vagar no curto, médio e longo prazo. De posse então desses dados, o gestor máximo do órgão vai então formular uma solicitação formal, um pedido de autorização que vai ser encaminhado para o órgão responsável por essa análise, que na esfera federal, dentro do Poder Executivo, é o Ministério da Economia, e que nos estados, nos municípios, costuma ser Secretaria de Planejamento ou Secretaria de Administração. A gente tem, por exemplo, o concurso do INSS, que está justamente aqui, nessa parte de levantamento das vagas. O órgão, então, responsável pela análise, vamos trabalhar aqui com o Ministério da Economia, de posse desse pedido, dessa solicitação formal, vai analisar, vai verificar se existe verba para isso, se existe realmente uma necessidade. E aí, se ele concordar com aquele concurso, ele vai então publicar uma autorização. A gente tem, por exemplo, aqui
O concurso da Receita Federal, foram pedidas mais de 3.000 vagas, tá com o Ministério da Economia, eles estão analisando. A gente tem também o concurso do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que solicitou mais de 1.700 vagas, também está lá no Ministério da Economia para análise. E a gente tem, então, com a autorização, que é a publicação dessa autorização, ela pode ser total, ou seja, o órgão, ele deu a autorização para que aquela entidade, para que aquele órgão que pretende abrir o concurso público, ele faça o concurso para todas as vagas que foram solicitadas, ou ele pode ainda dar uma autorização parcial. Por exemplo, a Receita pediu lá 3.000 vagas. Ele pode falar, olha, Receita, o seu concurso está autorizado, mas só para 1.000, para 3.000 não. E aí, então, ele publica essa autorização. A última publicação que a gente teve aí foi a publicação da autorização do concurso para a Polícia Federal, que foi publicada, se eu não me engano, dia 10 de setembro, e foram autorizadas 2.000 vagas, divididas, isso para a carreira policial da Polícia Federal. Essas vagas, elas estão divididas entre os cargos de agente da Polícia Federal, escrivão, papiloscopista e delegado da PF. A próxima etapa, então, depois que foi autorizada a abertura do concurso, é a formação da comissão organizadora. Essa comissão, ela é formada por servidores do órgão ou da entidade que pretende fazer o concurso público e são servidores de diferentes níveis. E qual que é a função principal dessa formação, dessa comissão? É acompanhar todas as etapas do concurso público para garantir que tudo transcorra de acordo com o que foi previsto. E a primeira grande função dessa comissão é elaborar o projeto base. O projeto base, a gente chama ele também de minuta do edital, é o que vai direcionar o processo de seleção, de licitação ou dispensa de licitação da banca organizadora. A próxima etapa, então, é a escolha da organizadora. Essa organizadora são aquelas bancas que a gente conhece. Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas, CESP-Sebrasp, VUNESP, Sesgran Rio. Elas que vão organizar o concurso público, que vão fazer o edital, publicar, recolher as inscrições, contratar os professores, elaborar as provas. Elas vão mesmo fazer toda ali a organização do concurso público. Depois de escolhida a banca, o concurso ele começa então a ficar cada vez mais próximo. E aqui, depois que foi escolhida a organizadora, encerra-se então a fase pré-edital, porque a próxima etapa é justamente a elaboração do edital. Contratada a banca organizadora, assinados os contratos entre as partes, a banca organizadora e a comissão do concurso vão se sentar e, de posse do projeto base que foi elaborado anteriormente, vai ser elaborado então o edital do concurso público. E a próxima fase é a mais aguardada aí pelos concurseiros, que é a publicação do edital. Com a publicação do edital, encerra-se a fase interna e tem início então a fase externa. O edital, ele é a lei do concurso. É lá que você vai encontrar todas as informações relevantes. É a regra do jogo. Não dá para jogar sem saber as regras. Então, a sua primeira função, depois de publicado o edital, é ler esse edital com muita atenção, marcando ali, grifando, é um estudo mesmo de todos os pontos importantes. No edital você vai ter as vagas, os cargos, as atribuições dos cargos, os pré-requisitos, você vai saber quais as disciplinas vão ser cobradas, quantas questões de cada, se tem mínimo ou não por disciplina, se vai ser uma prova, mais de uma, se é uma fase, mais de uma. Ele vai dar também o calendário desse concurso público, quando abre as inscrições, quando que vai ser aplicada a prova, fase de recurso, quando vem o resultado final, tudo isso vai estar lá no edital. Próxima etapa é a fase de inscrições. Abre-se então o período para as inscrições. E aqui eu aconselho que vocês fiquem muito atentos, Coloca lembrete no celular, marca na agenda, faz um post-it, cola no espelho do banheiro, mas fica muito atento, muito cuidado com o prazo de inscrição. Não deixa para fazer a inscrição no último dia, porque no último dia
pode acontecer um imprevisto, você fica sem internet, você fica doente, acontece alguma coisa e você acaba não conseguindo fazer a sua inscrição. Uma outra coisa que tem que tomar muito cuidado é com o pagamento. Assim que você fizer a inscrição, já faz o pagamento. Cuidado com esses agendamentos de boleto, porque o boleto da inscrição ele costuma vencer no último dia de inscrição. E aí você deixa agendado para o último dia, o que acontece? Cai um débito diferente na sua conta que você não estava esperando, acontece alguma coisa ali que não faz essa compensação pelo banco e você acaba perdendo a sua inscrição. Então faça o pagamento, guarde esse comprovante até a confirmação da sua inscrição. A próxima etapa, quando se encerra as inscrições, a banca vai então divulgar o número de candidatos e também vai definir quais os locais de prova. E aí a gente tem então as provas. As provas podem ser uma prova por concurso, pode ser mais de uma, pode ser uma fase, pode ser mais de uma. O meu concurso para fiscal aqui no estado de São Paulo foi um concurso de uma fase, mas de 3 provas. Nós fizemos prova no sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. E por que é um concurso de uma fase? Porque todos os candidatos inscritos foram lá, fizeram as 3 provas, tiveram as suas 3 provas corrigidas e as suas notas computadas. Foi diferente do que aconteceu na Prefeitura de Belo Horizonte, onde a gente teve um concurso de 3 provas, mas um concurso de 2 fases. Eram 2 provas objetivas e uma redação. Apesar de todos os candidatos terem feito as 2 provas e mais a redação, eles só corrigiram a redação, só levaram em consideração a nota da redação, se eu não me engano, 270 melhores classificados nas 2 provas objetivas. Então, eles corrigiram as provas objetivas de todos os candidatos, selecionaram ali os 270 maiores notas e só corrigiram a redação destes. Então, é um concurso de 2 fases. E a gente tem também aqueles concursos de 2 ou mais fases, em que você faz uma fase, essa prova é corrigida, eles selecionam só os aprovados e aí só os aprovados fazem a segunda fase. É o que acontece, por exemplo, nos concursos da magistratura, onde você tem 3 fases ali. A primeira fase todo mundo faz, aí depois eles corrigem, olham os aprovados, vão para a segunda fase, corrige, seleciona os aprovados, vai para a terceira fase. A próxima etapa é uma etapa muito negligenciada aí por muitos concurseiros, que é a divulgação dos gabaritos e a abertura do prazo para recursos. Tem muito concurseiro que fala, ah não, eu já fui lá, fiz a prova, agora eu só vou querer saber disso quando sair o resultado final. Isso é muito errado por 2 motivos. Primeiro, porque você precisa aprender. Aquele concurso, mesmo que você não passe, tem que servir para alguma coisa para você. Então é muito importante que quando a banca divulga o gabarito, você se sente com a prova, com as suas respostas, avalie cada uma das questões, né? Aquelas questões que você errou, pode ter sido porque você ainda não estudou aquele conteúdo, e aí tudo bem, é normal mesmo você errar uma questão que você ainda não estudou o conteúdo, mas pode acontecer de você ter errado uma questão que você já estudou. E aí tem que acender uma luz amarela para você tem que ficar atento para entender por que você errou aquela questão. Ou porque você não reteve o que você estudou, ou porque você usou uma bibliografia que não foi suficiente, não teve a profundidade cobrada pela sua banca, ou porque a banca usou uma posição doutrinária diferente da bibliografia que você está usando. Então tudo isso precisa ser avaliado e vai ser avaliado aqui quando a banca divulga os gabaritos. Uma outra coisa é que a banca ela é formada por pessoas e pessoas cometem erros. Então existe o caso de muitas questões que ou a banca usou uma posição minoritária, ou acontece uma questão que tem dupla interpretação, ou ainda uma questão que por erro de digitação, até por erro de elaboração mesmo, acabou ficando sem resposta, ou tem mais de uma resposta. E aí você pode então entrar com um recurso para que a banca aprecie esse seu recurso e troque ou não o gabarito. Normalmente os grandes cursinhos, os professores, eles pegam ali a prova, cada um da sua disciplina, resolvem essa prova e começam a divulgar quais são as questões que existe a possibilidade de se entrar com recurso.
Só que os professores, eles não podem pedir recurso, porque eles não estão participando do processo de seleção. Só os candidatos é que podem entrar com recurso. E aqui é sua função, então, corrigir a sua prova, verificar tudo que você errou, se cabe recurso de alguma questão e elaborar os seus recursos. A próxima fase, então, depois que a banca aprecia esses recursos, ela divulga um novo gabarito, que é o gabarito definitivo. E aí a gente tem, então, a divulgação dos aprovados. Depois que divulgou os aprovados, você ainda não é um servidor público. Esse concurso ainda precisa passar por algumas etapas. E a próxima etapa é a homologação. Homologar significa validar. Significa falar ali uma autoridade competente, bater o carimbo e falar, olha, esse concurso está ok, ele seguiu todo o processo legal, ele está confirmado, a administração pública, a partir de agora, pode convocar os aprovados. E é a partir da homologação que começa, então, a contar o prazo de validade do seu concurso. Quando você lê lá no edital, esse concurso é válido por 6 meses, prorrogável por igual período. Esse concurso é válido por 1 ano, prorrogável por igual período. Esse prazo de validade é o prazo de validade para a administração pública convocar os aprovados. Não é o prazo que você vai ficar ocupando o cargo. Eu já vi isso no fórum, uma pessoa que se confundiu. Ela falava mais ou menos assim, mas eu vou estudar tanto para chegar nesse cargo para ficar só por 2 anos. E não é, tá? Existem alguns concursos que realmente são uma seleção temporária, os mais famosos aí são os concursos para o IBGE, onde você fica no cargo, se eu não me engano, por 1 ano, prorrogável aí por mais 1 ano. Mas a maioria dos concursos, o tempo que você fica no cargo é indeterminado. Esse prazo de validade é o prazo de validade que a administração pública tem para convocar aqueles aprovados nesse concurso. E ele começa a contar da homologação. Não é da publicação do edital, não é da data da inscrição, não é da aplicação das provas, é da homologação. E a administração pública, ela tem todo o prazo de validade para convocar os aprovados. Então não adianta, eu fui aprovado, foi homologado o meu concurso, já vou pedir demissão e vou ficar esperando a administração pública me chamar. Cuidado com isso, porque pode demorar aí 2 anos, dependendo da validade do seu concurso. A gente tem processos seletivos que são muito rápidos. O meu concurso para auditora tributária na Prefeitura de São José dos Campos foi um concurso de flash, foi muito rápido. Eu fiz a prova em abril, dia 28 de junho, eu estava tomando posse e começando a trabalhar no órgão. Mas a gente tem também concursos em que a administração pública vai nomear aos 45 do segundo tempo. A próxima etapa é justamente a nomeação, que é o ato administrativo através do qual o órgão público chama aqueles aprovados para assumir um cargo na administração pública. Normalmente essa nomeação ocorre através de diário oficial, mas as bancas elas têm por praxe mandar uma comunicação via e-mail ou via correio. Então é muito importante que você mantenha os seus dados cadastrais atualizados no site da organizadora do seu concurso durante todo o prazo de validade. A nomeação é essa chamada do aprovado para apresentar documentos, exames médicos, para participar das perícias. E se você não apresentar os documentos, não se apresentar no prazo determinado, o seu ato de nomeação é tornado, então, sem efeito. E aqui, você já é servidor público? Ainda não. A próxima etapa é a posse. E a posse é justamente o ato administrativo que atribui ao nomeado os direitos e deveres inerentes ao cargo público. Então, quando você assina o termo de posse, você oficialmente deixa para trás o status de concurseiro, porque a partir de agora você já é um servidor público. A próxima etapa é o exercício, que é quando você começa de fato a trabalhar e a fazer jus à sua remuneração, que é a contrapartida pelo serviço prestado. Tem muitas pessoas
que tomam posse e entram em exercício no mesmo dia. Isso acontece principalmente para quem já é servidor público, para não perder o vínculo com a administração pública. Mas para outras pessoas, para quem está vindo da iniciativa privada, isso não faz muita diferença. E aí você costuma ter um prazo aí de 15 a 30 dias entre a posse para você tomar o exercício, para você entrar em exercício, poder fazer a sua mudança, se organizar melhor. Ok? Essas são então as etapas do concurso público. Agora que você já sabe como é o processo, passo a passo, para que aconteça um concurso público, eu quero mostrar para você quais são as áreas disponíveis para se prestar um concurso. De uma forma bastante resumida, a gente pode fazer o seguinte esquema. A gente tem, por exemplo, os concursos públicos da área judiciária. E aí aqui dentro eu tenho os concursos para Justiça Comum, onde eu tenho os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, o Superior Tribunal de Justiça. E eu tenho os concursos para Justiça Especial, que seriam o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Militar, Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça. A gente tem ainda os concursos para o Ministério Público, Defensoria e Procuradoria. E aí eu tenho na esfera federal o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, a Advocacia Geral da União. Na esfera estadual, eu tenho os Ministérios Públicos Estaduais, Defensorias Públicas dos Estados e as Procuradorias Estaduais. E na esfera municipal, eu tenho as Procuradorias Municipais. Dentro do Poder Legislativo, eu tenho os concursos na esfera federal para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Inclusive, o Senado é um concurso bastante aguardado aí para 2021. Era um concurso que estava previsto para acontecer esse ano, mas que em função de tudo que a gente está vivendo, acabou sendo deixado para o ano que vem. Espera-se aí 40 vagas para esse concurso do Senado, sendo 4 vagas para advogado, 24 vagas para técnico legislativo, especialidade policial legislativo, um cargo de nível técnico, com uma excelente remuneração, e 12 vagas para analista legislativo. A gente tem ainda, na esfera estadual, os concursos para a Assembleia Legislativa dos Estados, na área distrital para a Câmara Legislativa do DF e, na esfera municipal, o concurso para as câmaras municipais. Dentro da área de controle e gestão, a gente tem na esfera federal os concursos para o Tribunal de Contas da União, outro grande concurso aguardado aí para 2021. O cargo de auditor do Tribunal de Contas está pagando algo em torno aí de R$21 mil, exigência de nível superior em qualquer área. A gente tem ainda os concursos para a Advocacia Geral da União. Na esfera estadual, a gente tem os Tribunais de Contas dos Estados, as Controladorias Gerais dos Estados, a Controladoria Geral do DF. E na esfera municipal, a gente tem Tribunal de Contas do município só em Rio e São Paulo, nas capitais do Rio e São Paulo, mas a gente tem as Controladorias Gerais dos municípios. E dentro do Poder Executivo, a gente tem os concursos para os ministérios, e aí Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, os concursos para autarquias, INSS, Inmetro, IBGE, Bacen, concursos para universidades públicas, para as agências reguladoras, Anvisa, Anatel, Aneel, ANAC, concursos para empresas públicas e sociedades de economia mista, Banco do Brasil, Correio, Caixa Econômica, Petrobras. Então dá para perceber que as oportunidades elas são praticamente infinitas. A gente tem muitas possibilidades dentro de cada uma dessas áreas. A gente tem cargos para nível fundamental, nível médio, nível superior em qualquer área, com exigência de graduação específica. Então é muito importante que você foque em uma área, que você escolha uma área. Por quê? A maioria das pessoas, quando elas se decidem a começar a estudar para concurso público, o que elas normalmente fazem? Elas se matriculam em algum cursinho, elas compram algum material, começam a estudar e aí elas vão se inscrevendo para todos os concursos que publicam editais.
E qual que é o problema dessa estratégia? O problema é geralmente a falta de foco. Porque por mais que a gente tenha disciplinas que sejam comuns a todas essas áreas, por exemplo, português, raciocínio lógico, informática, inglês, atualidades, o grosso do edital, aquilo que realmente vai fazer diferença na sua aprovação, é muito diferente dentro de cada uma dessas grandes áreas. E mesmo aquelas disciplinas que são cobradas em 2 ou mais dessas áreas, como por exemplo o direito constitucional, a forma como ela é abordada é muito singular, é muito peculiar dentro de cada uma dessas áreas. Os itens mais cobrados em uma prova de direito constitucional para uma área judiciária é muito diferente daquela que é cobrada para uma área policial. E é por isso que é tão importante que você foque em uma área, porque senão você vai estar sempre fazendo provas, mas você nunca vai estar em condições de realmente disputar uma vaga, de chegar lá realmente em condições de brigar por aquela vaga, porque você vai estar sempre mudando as suas disciplinas. Isso aconteceu comigo, eu posso falar por experiência própria para vocês. Quando eu me decidi a estudar para concursos, eu já tinha me escolhido a área fiscal, eu estava estudando para o concurso de auditora tributária da Prefeitura de Belo Horizonte, mas aí foi publicado o edital do concurso de técnico do INSS e eu pensei, é um concurso de nível médio, talvez seja mais fácil de passar, eram poucas disciplinas, a única matéria realmente nova era direito previdenciário e aí, como tinha vaga para minha cidade, os meus olhos brilharam e eu decidi deixar de estudar para BH durante 30 dias, trocar aí, direito tributário, contabilidade, auditoria por direito previdenciário e me dedicar durante 1 mês para o concurso do INSS. Apesar de ter tirado uma nota muito boa, eu consegui mais de 90% da prova. Isso não foi suficiente para que eu fosse aprovada, porque era uma vaga só para a minha cidade, então eles selecionaram só as 5 maiores notas e reprovaram todo o resto. Isso, além de não ter sido aprovada, eu ainda perdi 30 dias que eu poderia estar me dedicando à área que eu já tinha escolhido, que era a área fiscal, poderia estar estudando direito tributário, auditoria, contabilidade, que com certeza teria contribuído para eu acertar pelo menos mais uma questão aí na prova de auditora tributária da Prefeitura de Belo Horizonte. E o que aconteceu no final foi que eu fiquei em 84º lugar para esse concurso de BH e eles nomearam até o aprovado de número 83. Então, pensem numa pessoa arrependida. Por experiência própria, eu falo para vocês, não desfoquem. É muito importante. E vejam que eu estou falando para vocês que é importante que vocês escolham uma área, que vocês definam uma área e não um concurso. E por que isso? Porque a maioria dos concursos, eles não têm uma periodicidade definida. Por exemplo, se você decide só prestar o concurso para auditor fiscal da Receita Federal, você pode ficar aí uns 10 anos até ser aprovado. E não é porque você vai demorar 10 anos para estar preparado. É porque pode simplesmente não acontecer concurso para auditor fiscal da Receita Federal em um prazo menor. O último concurso foi em 2014. A gente tem, por exemplo, o Fisco de Minas, o cargo de auditor fiscal de Minas Gerais, que o último concurso foi em 2006. Agora, se ao invés de focar em um desses cargos, você focar na área fiscal, as suas possibilidades de aprovação são muito maiores. Porque a gente tem dentro da área fiscal, a gente tem na esfera federal, a Receita Federal, com um concurso de analista tributário e auditor fiscal, e a gente tem também o auditor fiscal do trabalho, que o pessoal gosta de colocar aqui na área fiscal, apesar de ser um concurso do Ministério do Trabalho, mas porque a maioria das disciplinas são afins. E a gente tem ainda, na esfera estadual, os concursos para os fiscos estaduais, que a gente chama normalmente de ICMS, saiu o ICMS Pernambuco, saiu o ICMS Minas Gerais, saiu o ICMS Rio Grande do Sul, está em vista aí de sair o ICMS Ceará. Por que ICMS? Porque o ICMS é o principal imposto estadual, ao lado do IPVA e do ITCMD. E a gente tem ainda os fiscos municipais, que são os concursos que a gente chama de ISS. ISS Juiz de Fora, ISS Curitiba, ISS Niterói, ISS Fortaleza, porque o ISS é o principal imposto municipal.
ao lado do IPTU e do ITBI. Então, se você focar na área fiscal, praticamente todos os anos a gente tem editais sendo publicados. No ano que eu estava estudando, no ano de 2012, a gente teve a publicação do edital para a Prefeitura de BH, para a Prefeitura de São José dos Campos, para a Prefeitura de São Paulo, para a Receita Federal, os cargos de auditor e analista, e ainda teve a autorização e publicação do edital para o Fisco Estadual de São Paulo. Então é praticamente impossível passar um ano sem ter algum edital da área fiscal sendo publicado. Além da área fiscal, você tem também aquelas áreas que a gente já falou antes. A gente tem a área policial, a área de segurança pública, que tem os concursos aí da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. A gente tem a área bancária e de finanças, que tem os concursos para Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Bacen, CVM, SUSEP, Secretaria do Tesouro Nacional. Então é muito importante que você escolha uma área, escolha um cargo e foque neles. E como que a gente faz, então, para fazer essa escolha? Quais os critérios, quais os requisitos, quais os fatores que a gente precisa levar em consideração para escolher um cargo? Eu coloquei aqui 4 fatores que eu acho que vocês precisam levar em consideração na hora de escolher um cargo e uma área. O primeiro deles são os pré-requisitos. Você precisa verificar se você atende todos os pré-requisitos que são obrigatórios para aquele cargo, que são exigidos para aquele cargo. Por exemplo, se o seu sonho é ser delegado da polícia, você precisa ter graduação em Direito. Tem alguns cargos, por exemplo, para juiz, para promotor, para defensor público, que tem exigência ainda, além da formação em Direito, de 3 anos de prática jurídica. Tem outros cargos que exigem graduação, nível superior em qualquer área. Tem outros que vão exigir nível médio técnico, outros nível fundamental. Alguns cargos exigem CNH, outros têm um limite de idade, uma idade máxima, por exemplo, os cargos para a Polícia Militar. Outros têm exigência de teste de aptidão física. Então você precisa, antes de escolher um cargo, verificar todos os pré-requisitos. E onde que você vai ver isso? Nos editais anteriores. Esses editais anteriores, eles estão disponíveis na internet, tem um site que é o pciconcursos.com.br. Lá você vai encontrar 99% dos editais que já foram publicados. Eu não vou falar 100% aqui, porque pode ter um edital de algum município muito pequeno, uma seleção que foi muito localizada que não esteja no PCI. Mas nunca aconteceu comigo. Todos os editais que eu procurei, eu sempre encontrei lá no PCI. Inclusive lá você tem acesso a todos os editais que estão sendo publicados, que estão com período de inscrição aí para abrir ou com inscrição aberta. É uma ótima fonte para vocês ficarem consultando. E tem também as provas anteriores, você consegue filtrar por ano, filtrar por banca, com os gabaritos. A segunda coisa que vocês precisam observar é as funções, são as atribuições desse cargo. Afinal de contas, o concurso público é uma vaga de emprego. Você vai precisar exercer algumas funções, algumas atividades. E você precisa verificar se essas atividades são compatíveis com você, se é alguma coisa que você gosta de fazer, que você quer fazer, que você vai alcançar ali a sua satisfação profissional, a sua realização profissional. Essas funções, eu sugiro que você vá até a repartição pública, se possível, que você converse com os servidores, com os ocupantes daquele cargo, procure saber como que é a rotina deles, o dia a dia de trabalho na repartição. Se não for possível, tem muitas entrevistas no YouTube, em sites de cursinho, você consegue também depoimentos em fóruns, em grupos de aprovados. Além disso, tem também o edital, onde você encontra as atribuições do cargo ou pelo menos uma menção à lei que regulamenta essas atribuições. O próximo passo é verificar a lotação, ou seja, para onde as vagas são normalmente disponíveis ali daquele concurso. Porque se você tem uma restrição de lotação, se você não quer se mudar da sua cidade, do seu estado, se você não quer ir para uma cidade muito grande, uma cidade pequena demais, enfim, isso tudo você precisa avaliar antes, no momento da escolha do cargo. A gente tem concursos que são nacionais e são amplos, como por exemplo o da Receita Federal, e aí se você vai concorrer a 500 vagas para o cargo de auditor fiscal da Receita,
você concorre a essas 500 vagas e aí a banca estipula lá um critério para essa escolha de vagas, que normalmente é a classificação do concurso. E aí os primeiros colocados escolhem as vagas primeiro. E a gente tem também os concursos nacionais que são regionalizados. Por exemplo, o concurso do INSS que eu fiz lá em 2012, ele tinha 1.500 vagas para técnico. Mas essas vagas, elas foram todas divididas por cidades. Então, para minha cidade, para Juiz de Fora, só tinha uma vaga. E aí você precisava escolher no momento da sua inscrição para que cidade você ia concorrer. Então, eu poderia ter escolhido, sei lá, São Paulo, mas eu escolhi Juiz de Fora, fiquei concorrendo a uma vaga de Juiz de Fora. E a vantagem é que você não tem aquele estresse depois de ser aprovado, porque você já sabe para onde você vai, mas em compensação as chances de aprovação são menores, porque ao invés de concorrer a 1.500 vagas, eu estava concorrendo só a uma vaga. Além disso, é importante observar também como que é a política de remoção dentro desse órgão. Todos os órgãos, eles têm uma política aí de remoção. A maioria deles autoriza a permuta, que é a troca aí de servidores. Então, eu tenho um servidor em São Paulo que quer ir para o Rio, tenho um no Rio que quer ir para São Paulo, eles trocam isso daí. Mas alguns órgãos estipulam alguns critérios, por exemplo, algumas exigências. Só pode fazer permuta depois de encerrado o estágio probatório, né? A gente precisa saber também a questão da remoção, porque normalmente antes de abrir uma seleção, um concurso, o órgão ele disponibiliza as vagas. Quando ele faz aquele estudo lá, que é a primeira fase lá do concurso, aquele levantamento de vagas, ele vai descobrir, eu tenho tantas vagas em Minas, tantas vagas em São Paulo, tantas vagas em Juiz de Fora, tantas vagas... Enfim, ele faz esse estudo e aí ele fala, olha pessoal, eu tenho essas vagas aqui, alguém se interessa? E aí os próprios servidores do órgão então fazem a dança das cadeiras ali, se movimentam e depois aquelas vagas que sobraram depois disso é que são então disponibilizadas para o concurso público, para a seleção externa. Uma outra coisa muito importante que vocês precisam observar é a questão da remuneração. Afinal de contas, esse é um dos fatores que leva muita gente a vir da iniciativa privada para o cargo público. Porque normalmente a gente recebe um salário maior, né, no serviço público do que na iniciativa privada. Então é muito importante ficar sabendo qual é a remuneração do cargo que você está escolhendo. E para isso, o edital não é uma boa fonte de informação. Porque normalmente no edital ele coloca ali o vencimento básico daquele cargo. E você costuma ter, muito comum, acho que 90% dos cargos tem gratificações que são incorporadas ali. Por exemplo, quando eu fiz o meu concurso para auditora tributária na Prefeitura de São José dos Campos, o edital divulgava um salário de menos de R$5.000. Só que ele falava que existia a possibilidade, né, de pagamento de duas gratificações, que era a gratificação de produtividade tributária individual e a gratificação de produtividade tributária coletiva. Mas ele não falava em momento algum como que essas gratificações eram apuradas, com que frequência elas eram pagas, qual era o valor dessas gratificações. E aí, para você descobrir esse tipo de informação, se você tiver alguém de dentro do órgão que possa dar uma informação fidedigna, é o melhor. Se não, você pode procurar ou na lei que regulamenta essa gratificação ou que regulamenta esse cargo, ou ainda no portal da transparência. Mas no portal da transparência a gente precisa se atentar para dois fatores. Primeiro, porque a gente tem concursos que estão criando cargos. É o que aconteceu lá em São José dos Campos. Era a primeira vez que tinha um concurso para o cargo de auditor tributário. Porque antes essas funções eram exercidas por fiscais de tributos. Então não tinha como fazer essa comparação de remuneração. Além disso, a gente tem órgãos que estão há muito tempo sem fazer concurso público. Por exemplo, se você for olhar lá o salário dos auditores fiscais de Minas Gerais, os últimos que entraram foi em 2006. Essas pessoas estão no cargo há pelo menos 14 anos. Elas têm uma série de gratificações, de incorporações, que você não vai ter direito quando estiver entrando no órgão. Uma boa fonte de pesquisa também para os concursos mais badalados, mais famosos, mais falados, são os cursinhos, porque eles costumam divulgar essas remunerações, costumam ter entrevista com os aprovados, e aí eles falam
qual que é a remuneração, como que funciona essa questão das gratificações, se tem algum benefício extra, como auxílio alimentação, auxílio creche, plano de saúde. Alguns cargos costumam ter gratificação, por exemplo, por formação, né, por qualificação. Cargos de nível técnico costumam remunerar mais servidores que têm nível superior ou quando fazem uma pós-graduação. Então é muito importante que vocês avaliem esses 4 fatores. E aí, depois que vocês escolheram então um cargo, uma área, eu recomendo fortemente que vocês esqueçam todos os outros editais que forem publicados fora da sua área. Por mais difícil que isso seja, e eu sei que isso é muito difícil. Por quê? Porque senão você vai cair naquele problema da falta de foco. Se você quiser ir lá fazer a prova só para treinar, tudo bem. Desde que você não caia na tentação de desviar a sua atenção por uma semana, por 10 dias, para estudar aquela disciplina específica do concurso que não é da sua área. Porque isso, além de não ser suficiente para você ser aprovado, ainda vai fazer você perder dias importantes de estudo para o seu cargo, para a sua área. Se você estiver desesperado porque você precisa passar num concurso para ontem, porque você está desempregado, porque você não aguenta mais o lugar onde você está trabalhando, Juliana, meu sonho era ser delegado da polícia, mas eu preciso passar num concurso para ontem. Eu sugiro que você faça um concurso escada. Eu já gravei um vídeo aqui falando a respeito do concurso escada, mas de uma forma bastante resumida. O concurso escada é um concurso intermediário, que tem mais vagas, que tem um edital mais frequente, ou então um concurso que tenha um grau de cobrança, de exigência menor, que tenha aí menos disciplinas, que você consiga estudar mais rápido. Por exemplo, para estudar para um concurso de delegado, de juiz, de fiscal, você vai gastar no mínimo aí 1 ano, 2 ou mais de estudo para estar em condição de concorrer para uma vaga. Agora, se você precisa passar para ontem, você pode pegar um concurso de técnico do tribunal ou um concurso de escrivão da polícia, um concurso de agente, porque são concursos que, se você já tiver uma boa bagagem, uma boa base, estudando bastante, você consegue aí ser aprovado em um prazo mais curto, em 6 meses, sei lá. Então, quer dizer, só que isso é muito diferente de você estar estudando para o seu concurso-alvo, para o seu concurso dos sonhos, para a sua área, e começar a fazer todos os concursos que aparecerem. O que eu estou propondo para você, se você precisa passar em um concurso para ontem, é que você deixe em stand-by esse seu projeto de vida, foque em um concurso escada, e depois de ser aprovado nesse concurso escada, você volte então a estudar para o seu concurso-alvo. A vantagem de se passar em um concurso escada é você ter mais tranquilidade, né? ter remuneração se você estiver desempregado, enfim, ter um pouco mais de alívio mesmo para estudar para o seu concurso dos sonhos. Eu tenho muitos colegas aqui no Fisco Estadual que já eram servidores da casa, que eram técnicos da Fazenda Estadual, que eram analistas de planejamento e orçamento e que usaram esses cargos então como um concurso escada. Eu mesmo usei o meu cargo de auditora tributária lá em São José dos Campos como um concurso escada. Nunca foi a minha intenção ficar lá em São José dos Campos para sempre. Eu sempre soube que eu ia tomar posse, que eu ia assumir meu cargo, porque eu estava precisando de dinheiro, era a área que eu tinha escolhido, era um cargo que pagava bem, mas que eu ia continuar estudando, né, mirando aí um concurso maior. E foi isso que aconteceu. A grande desvantagem do concurso escada é que você pode se acomodar no cargo. Eu já estou ganhando bem aqui, eu gosto do trabalho, eu gostei da cidade, eu me adaptei. Acho que eu nem queria tanto assim ser delegada de polícia. Se você ficar feliz pro resto da sua vida, se você realmente se encontrou naquele cargo, ótimo, muito bom. Agora, se daqui a 2, 3 anos você começar a pensar, aqui até que é legal, mas eu queria mesmo, era aquele outro cargo, né? Eu sonho em ser delegado. E aí você vai ter que recomeçar tudo do zero, né? Você perdeu 2, 3 anos que você já poderia estar estudando, provavelmente você já estaria empossado no seu cargo dos sonhos e agora você vai ter que recomeçar. E não é fácil recomeçar, não é fácil voltar a estudar, né? Então essa é a desvantagem para mim do concurso escada. Mas agora então que você já definiu o seu cargo, a sua área,
Mesmo se você for fazer concurso escada, você já definiu isso também. Como que você vai então iniciar os seus estudos? Primeira coisa que eu quero que você faça, que eu acho importante para quem vai começar os estudos, a primeira eu já falei para vocês, que é definir um cargo, definir uma área. Depois disso, então, a primeira coisa aqui Então, a primeira coisa é definir um cargo ou uma área, né? Foi o que a gente conversou antes. Depois que você fez isso, você vai então selecionar no mínimo 5 editais anteriores de concursos da sua área. Então, se você escolheu a área de tribunais, você vai selecionar aí 5 editais. Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Justiça, pega um TRT, 5 editais diferentes, de diferentes concursos, todos da sua área. E aí o que você vai fazer? Você vai ler atentamente as disciplinas, as matérias cobradas. Você vai verificar quais foram as matérias cobradas nesses 5 editais. E aí você vai dividir essas matérias em 3 grandes grupos. No grupo 1, você vai colocar aquelas disciplinas que foram exigidas em todos os editais. Todos os editais. Então, no grupo 1, as matérias cobradas em todos os editais. No grupo 2, você vai colocar aquelas matérias que são comuns, que apareceram na maioria dos editais, mas que não estão em todos os editais. E no nosso terceiro grupo, você vai colocar as matérias que são específicas. Então, por exemplo, quando eu fiz isso, quando eu estava me preparando para a área fiscal, eu peguei lá o edital de auditor fiscal da Receita, uns 2 editais de fisco estadual, 2 editais de fiscos municipais e fiz essa separação. No grupo 1, tinha o quê? Português, raciocínio lógico, inglês, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, contabilidade, auditoria. No grupo 2, eu tinha matemática financeira, estatística, economia, finanças públicas, administração, direito civil, direito penal. E no grupo 3, eu tinha legislação tributária do Estado de São Paulo, legislação tributária da Prefeitura de Belo Horizonte, legislação aduaneira e comércio internacional, que eram disciplinas que só caíam em um concurso. Como que a gente começa a estudar? Você vai começar sempre pelas disciplinas que são de todos os editais. É claro que isso vai depender de quantas matérias tem o seu edital. Se é um edital curtinho, de 5 matérias, você já vai estudar tudo de uma vez. Agora, se o seu edital é grande, tem 10, 15, 20 disciplinas, ou se o seu tempo de estudo diário é muito curtinho, eu estudo 1 hora por dia. Então não dá para pegar 5 matérias, você vai ver uma matéria por vai ver a matéria uma vez na semana. Então, nesses casos, você vai fazer essa divisão, esses 3 grupos, e vai começar a estudar pelas matérias do grupo 1. Se você tiver muito tempo, pode pegar as do grupo 1 e as do grupo 2. Você só vai estudar as matérias do grupo 3, que são aquelas específicas, em 2 situações. Ou quando você já terminou o estudo das matérias do grupo 1 e do grupo 2, você já está detonando essas daqui, já leu, releu, fez exercício, você está 10 aqui nessas matérias, ou quando você tiver uma expectativa muito grande de publicação do edital. Então, quando eu comecei a estudar para a área fiscal, eu fiquei estudando durante um tempo, só as do grupo 1. Depois, eu fui demitida do meu emprego, e aí eu fiquei durante um tempo só estudando para concurso público. Aí eu consegui colocar também as do grupo 2, porque eu tinha mais tempo de estudo. Eu fiquei estudando, então, do grupo 1 e do grupo 2,
E depois de um tempo, se eu não me engano, sei lá, uns 8 meses que eu tava assim, saiu então uma expectativa muito grande, começou um burburinho ali que precede a publicação de um edital do concurso para auditor tributário da Prefeitura de Belo Horizonte. E aí é que eu coloquei então a legislação tributária de BH dentro do meu ciclo de estudos, mesmo não tendo ainda terminado o estudo dessas duas, porque ia sair o edital e eu precisava saber dessa matéria. Comércio internacional e legislação aduaneira, eu nunca cheguei a estudar, porque eu nunca cheguei a prestar um concurso para a Receita Federal. Então você só vai estudar essas disciplinas específicas nessas duas situações. Ou quando você já dominou as disciplinas do grupo 1 e grupo 2, ou quando você tiver uma expectativa muito grande de publicação do edital. Dessa forma você consegue ter o melhor custo-benefício, porque se vier qualquer concurso dentro desses aí da área que você escolheu, você está preparado para enfrentar. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essas informações ajudem vocês, principalmente para quem está começando aí a se preparar para concurso público e aí está se sentindo um pouco perdido, não sabe como que escolhe uma área, um cargo, não sabe como começar a estudar, não sabe aonde conseguir as informações. Eu espero que esse vídeo dê uma esclarecida aí para vocês. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com os amigos, isso é muito importante para mim. Isso me ajuda muito no crescimento do canal, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo é um vídeo relevante, que merece ser exibido para mais pessoas. Na próxima terça-feira, nós vamos conversar sobre um outro assunto que é fundamental para todo mundo que está se preparando para concursos públicos, que é a concentração. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para você ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero então na próxima terça-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!